Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. E o São Paulo, mesmo fora do Morumbi, consegue a vitória num dia que é bom deixar claro, hein? Nós todos aqui da mesa achávamos que o Corinthians tinha grande chance de ganhar, porque estava num momento melhor. São Paulo numa pressão absurda da derrota da eliminação para o Atlético Mineiro, eliminação depois na Libertadores para o Botafogo, São Paulo sofrendo muita pressão da sua torcida e o Corinthians num momento de alta. E agora, meu amigo, tudo volta a ficar pesado para o Corinthians. É impressionante como no futebol, um dia você é herói e idolatrado, no outro você é vilão e muito criticado, porque mais uma vez o Corinthians perde no Campeonato Brasileiro, apesar das boas campanhas no mata-mata, e fica assim na zona do rebaixamento. Ou seja, Bruno, vai ficar na zona do rebaixamento até o fim dessa rodada e da próxima. Porque já distanciou, né, na tabela. Depende dos outros ainda, né, pra ver se na próxima, né, mas nessa vai, né, nessa vai. E é uma coisa que eu falei outro dia do Fluminense, que aliás perdeu pro Lanterna hoje, pro Atlético Goianiense, que vale pro Corinthians, né, o campeonato de pontos corridos, ele cobra um preço. Se você fica muito atrás, você não pode vacilar. O Corinthians melhorou, sim. Melhorou até com jogadores a menos. Quando estava 11 contra 10, o Corinthians teve duas ótimas chances de empatar o jogo. Duas com o Romero e não conseguiu. São Paulo também teve uma claríssima com o Wellington Rato, que chutou para fora. Aí depois no 11 contra 9, aí era impossível e ainda fez o gol, né, com o Yuri Alberto. Então o Corinthians teve uma melhora. Mas todo aquele campeonato ruim que ele fez até pouco tempo, ainda é um campeonato ruim, mas eu digo assim, que agora deu uma melhorada, ele cobra o seu preço, né? Você perde um jogo normal, perder para o São Paulo é normal, não tem nada de absurdo no resultado, e você continua ali, você não sai, os outros podem abrir. É que na teoria, né, a tabela é melhor, né? A tabela para o Corinthians não é ruim, né? Porque o Criciúma joga com o Bahia fora e o Vitória joga com o Inter fora, jogos de hoje. Então, na teoria, esses times não devem ganhar, mas o Corinthians, ele, no Brasileiro, vai pagar até o fim o preço de um péssimo primeiro turno, principalmente. E o São Paulo, Fábio Piperno, respira. Sobe na tabela o São Paulo, Bruno? Quarto, tá em quarto. Olha aí, ó. O São Paulo é mais um que vai passando a carroça do Tite, né? O Flamengo do Tite, aquela carroça velha, cheio de cavalo velho e também com guia apático, aquela carroça que não anda mais, que fica ultrapassada por todo mundo. E o São Paulo, Piperno, que a gente mesmo disse aqui hoje, a gente achava que era uma grande chance para o Corinthians tentar ganhar. Porque não foi no Morumbi, porque vai ter show, foi em Brasília. São Paulo num mau momento e Corinthians num ótimo momento. Agora, é uma sina também pro corintiano, né? Quando ele acha que ele vai respirar, outra porrada e o Corinthians segue na zona do rebaixamento, Piperno. E aí, quando eu chamo de café com leite, o senhor me olha com essa carinha de... Ué, tá bom, café com leite então na semifinal da Copa do Brasil? Nossa, café com leite na semifinal da Sul-Americana? Aí você se perde. Não, senhor. Ele pode estar mal no Brasileiro, pô. A grande porcaria, Copa do Brasil e, enfim, e na A Copa do Brasil não é grandes porcarias. Tá bom, torneio É um razoável. título bom. Tá bom, título bom, perfeito. Mas assim, o Paulista já ganhou, o Santo André, o Juventude lá dos velhos tempos. Copa do Brasil... Criciúma. O Criciúma mais lá atrás ainda com o Filipão. A Copa do Brasil, a competição mata-mata, ela é sujeita a esse tipo de coisa. A Sul-Americana, nem vou contar, porque realmente é uma competição bem mais fraca, embora dê vaga para a Copa Libertadores e tal. Mas o que interessa para o corintiano hoje é o Campeonato Brasileiro. Competição na qual o Corinthians melhorou, mas ele ainda paga pela campanha pífia que ele fez até o final de agosto. E é esse o problema. O que está em julgamento hoje não é só o Corinthians do mês de setembro, né? Aliás, um dos melhores times do campeonato aí, enfim, nessas últimas rodadas, no mês de setembro. O problema é que o campeonato não se resume a esse mês. Então, veja, o campeonato ele vai se afunilando para algumas coisas. Lá em cima a gente já sabe quem vai brigar pelo título e lá embaixo é uma coisa que também está ficando mais claro a cada rodada. Esse bolo de Corinthians, Fluminense e Vitória provavelmente vai ter 2 rebaixados. Eu acho que só se salva um deles. Eu imaginei, a minha aposta
era que o Fluminense se safaria, porque o Fluminense tem lá um bom elenco, é o atual campeão de Libertadores e tal. Mas veja, quem perde para o Atlético Goianiense a essa altura do campeonato também, obviamente, não está tranquilo, não pode achar que ele é muito melhor que os outros, porque não é. Então o Fluminense está desabando. O Vitória, que tem um jogo a menos que o Corinthians, ele está junto com o Corinthians ali, a mesma pontuação, mas ele ainda vai ter a vantagem de receber o Corinthians no Barradão. Isso na reta final pode pesar. Então, nenhum dos três tem a vida ganha. Quer dizer, insisto, dos três acho que caem 2. Porque o Atlético Paranaense tem 31, tem 3 pontos a mais que Corinthians e Vitória, mas ele tem 3 jogos a menos, então ele vai acabar pontuando. Aí depois já a turma com 32, e a turma com 32 também tem jogo a menos. Fora que, desse bloco com 32, o Corinthians ainda vai ter que visitar o Criciúma na antepenúltima rodada. É uma gelada. Outro problema é que, pelo fato do Corinthians estar lá embaixo há muito tempo, a pressão por resultado, né? E assim, o receio de rebaixamento, isso começa a pesar também. E é o Corinthians que vai, na próxima rodada, jogo duro, jogar desfalcado por causa das duas inteligências raras que foram expulsos hoje do jeito que, enfim, a gente viu. Ou seja, é uma rodada trágica, que só não foi pior ainda porque o Fluminense ajudou. Agora, é um momento também para a recuperação do São Paulo, né? O São Paulo se recupera, o São Paulo chega ao G4, não é grandes coisas, mas a posição é maravilhosa. Passar o Flamengo, né, que foi uma coisa que o Bruno me falou aqui, não é grandes coisas hoje em dia. O Bolívar merece ganhar do Flamengo, o Peñarol, que é um nada hoje pro futebol sul-americano, ganha do Flamengo. Então hoje, passar o Flamengo não é uma grande vantagem, né? Agora, chegar no G4, ter a vaga na Libertadores ali em disputa é muito importante, né, Bruno? Porque o São Paulo não tem a Libertadores garantida. São Paulo foi eliminado das 2 competições, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Então o São Paulo tem que brigar no Brasileiro. É muito importante ficar dentro do G4. E hoje, eu não sei se você concorda, Bruno, só que o São Paulo ele consegue voltar para o G4, o que é um baita ânimo, uma injeção de ânimo para um time que foi eliminado de 2 Copas de forma consecutiva. E além disso, ele retoma a confiança do seu principal jogador. Porque o Lucas hoje, né, você vê que nem o time estava confiando tanto. O Luciano queria pegar a bola para bater, aí o Caleri tirou. Caleri, por sinal, que personalidade, né? Chegou pro Luciano, não, sai, dá a bola, é do Lucas. E o Lucas retoma a confiança. Isso é muito importante também, né, Bruno? Além da vitória do G4, o cara que saiu da Libertadores muito como um vilão, porque perdeu o pênalti quando não poderia perder, faz o pênalti, chama a responsabilidade e retoma a confiança pro melhor. É o melhor jogador do São Paulo ainda? Ele é o jogador que tem maior capacidade de fazer algo diferente, né? Ele é o jogador que tem essa capacidade. O São Paulo ele é um time que precisava de uma reação rápida. Independente da atuação do time, independente dos problemas do Corinthians, das expulsões dos jogadores do Corinthians, o São Paulo precisava ganhar o jogo logo na semana da eliminação. Se ele perde um clássico na semana que caiu da Libertadores, poderia desencadear uma coisa mais complicada para o São Paulo, também no lado emocional, de confiança. Então o São Paulo venceu. O que os jogadores do Corinthians fizeram é problema dos jogadores do Corinthians, aí a gente está falando do lado do São Paulo. O São Paulo venceu, está em 4º, né? Se o Flamengo ganhar daqui a pouco, o Flamengo assume de novo a 4ª posição. Mas a briga do São Paulo no Brasileiro é por vaga na Libertadores, e sempre foi, né? O São Paulo no Brasileiro nunca foi um candidato real ao título do campeonato. São Paulo ele deu prioridade às Copas, como fez nos últimos anos, mas uma coisa que foi melhor esse ano, o desempenho no Brasileiro é melhor. Ano passado e retrasado, São Paulo priorizava as Copas, no ano retrasado não ganhou, chegou numa semifinal e uma final, mas não ganhou nenhuma, ano passado ganhou uma. Eu sempre critiquei isso, assim, de priorizar totalmente as Copas, porque as Copas dependem de um monte de fatores aí. Você pode até jogar bem e perder, dar azar, você pode nem jogar tão bem e ganhar. A Copa tem muito do aleatório. E é importante para um time como o São Paulo jogar Libertadores todo ano ou quase todo ano. E no Brasileiro, onde você tem a maior probabilidade de classificar com mais segurança. E esse ano, os reservas do São Paulo conseguiram alguns bons resultados que não deixaram o time despencar muito na tabela enquanto estava jogando
as Copas, né? Perderam para o Internacional no último jogo, mas ganharam do Cruzeiro no Mineirão e ganharam 2 jogos que tinha que ganhar, mas fizeram a parte deles, que foi vencer o Atlético Goianiense e o Vitória aqui, né? Então o São Paulo venceu 3 jogos com os reservas. Isso mantém o São Paulo na parte de cima. E o jogo do Cruzeiro foi uma grande vitória. O Cruzeiro é um adversário direto. Foi a única derrota do Cruzeiro no Mineirão nesse campeonato. Então, os reservas mantiveram o São Paulo lá em cima, ao contrário do que aconteceu nos outros anos. Então, saiu das Copas, mas tem sim uma grande possibilidade de classificar para a Libertadores. Só queria fazer uma observação, que vocês têm razão do que vocês estão falando, porque vocês não viram os 10 minutos finais do jogo, né? O programa já estava no ar. O São Paulo tomou um sufoco do Corinthians com 9, que foi uma vergonha. Tem uns caras são paulinos aí, o cara tava batendo a cabeça na parede. O Corinthians faz o gol e pressiona. Um negócio inacreditável. Tava até ouvindo você gritar, heróico, aquele negócio. Cara, teve falta pro Corinthians fazer e tal. São Paulo encolhido. São Paulo botando Beck. E aí botou Ferrarese, botou o Lewis. E aí, num contra-ataque, sabe aquela coisa assim que Deus ajudou? E aí o São Paulo pega e faz o gol e dá uma aliviada. Mas a torcida do São Paulo está em silêncio. Sabe aquele negócio assim? Do Corinthians em cima. O Corinthians, com 2 a menos. O Corinthians, com 2 a menos, deu sufoco no São Paulo. Então, sob esse aspecto, só quero fazer um adendo, porque isso deixa, no meu modo de entender, o Corinthians, pelo menos, moralmente fortalecido. A situação dele é dramática, como foi colocado, mas pelo menos sai moralmente fortalecido. Porque o time do São Paulo, nossa, morto. Sabe assim, assustado, sem superar o... Mas aí você está sendo muito bonzinho também, né? Moralmente fortalecido. Vai para um jogo que é difícil, é contra o Internacional, que está se recuperando muito no campeonato. E vai sem o André Ramalho, que é um dos seus principais zagueiros. A situação que foi colocada O Fagner aqui... eu nem acho tanto, mas o André Ramalho... Não, o que vocês colocaram e sem aqui... o Romero, hein? Também. Não, aquilo que vocês colocaram aqui tá ok. Só que os minutos finais deixaram... Você viu pelo menos o Corinthians com vontade, vivo. O time de São Paulo estava morto, estava entregue. Poderia ter saído o gol de empate do Corinthians. Um negócio inacreditável. Inacreditável. Pois é, o time do Corinthians, que é ruim, hein? Com 11 já é ruim, imagina com só esse adendo. Com relação ao resto, a situação do Corinthians é dramática e o São Paulo conseguiu o resultado. Veio o resultado, ok, tá. Então, pelo menos deu uma aliviada. Mas o São Paulo sentiu demais a eliminação. O Corinthians, aquilo que a gente falava aqui no primeiro programa, no primeiro Canelada, que era um Corinthians que chegava com mais moral e ele impôs essa moral. Agora, fez bobagem. O segundo tempo foi... Agora, o São Paulo conseguiu fazer trocação com um time com 2 a menos. O Corinthians, né? Teve uma hora na transmissão que eu falei, gente, não é o Manchester City, não é o Real Madrid, é o Corinthians. São Paulo todo assustado aqui atrás, sabe? Tomando todos os cuidados do mundo. Então, só aliviou quando fez o terceiro gol, que foi um contra-ataque, com todo mundo atrás e tal. Aí o São Paulo sai em velocidade e consegue fazer o gol. Só como detalhe. Agora, realmente a situação do Corinthians é dramática. O Depay entrou e está realmente muito fora de forma, né? Tá com muita dificuldade, é diferente, mas está com muita dificuldade. O Carrillo entrou bem e o São Paulo conseguiu os 3 pontos. Mas realmente é uma coisa que você fica muito em dúvida se essa postura do São Paulo pode ser, eu até reconheço que pode ser, a postura ainda do pós-jogo contra o Botafogo. Foi um jogo muito complicado. O próprio Botafogo ontem também jogou menos, apesar de estar com o time reserva por opção do gênio, treinador lá, mas também jogou menos do que pode, então pode ser que tenha ficado uma ressaca. Agora, do jeito que o São Paulo jogou, com 2 a mais contra o Corinthians, ele não vai a lugar nenhum. Foi uma atuação do São Paulo, sabe? E o corintiano, pelo menos os caras correram, se mataram, lutaram e tal, fizeram bobagem, erraram. Mas aí você sabe também que o time tem limitações. Só para pontuar isso, porque os 10 minutos finais foram meio assustadores para os São Paulinos. Mas você também é uma mala, né? Você não consegue elogiar o São Paulo. O São Paulo, ele ganha um clássico. Eu elogio, sim. 3-1. Não vou elogiar, peraí. Vai, você vou elogiar. Mala. São Paulo tinha um time com o Tele Santana em 92, 93, que era demais. Puta, voava, bicampeão do mundo. Depois, em 2005, o time com o Paulo Tuori também voava, jogava muito. Time do Rubens Minelli, 77, 78. Agora, time de Zubeldia não, né, irmão? Porra, pelo amor de Deus, time medroso. Eu concordo com você. Pra mim, um absurdo foi levar o gol do Corinthians com 2 jogadores a mais. Não, pera. Parece que foi acidente. Não foi. Esse é o problema. Troca de passes. Os caras viram o jogo, toca e o Yuri Alberto faz o gol. Depois você viu mais 1 ou 2 chances assim. É inacreditável. É que você não viu, senão você ia falar, não, tá certo, como é que eles conseguiram fazer isso? Você sabe que aqui é uma rádio super São Paulina, né? Os caras gostam muito do São Paulo.
Tava nego desesperado lá, gritando, xingando, falando palavrão. Foi um sufoco, os 10 minutos. Eu tenho até mensagem de alguns amigos que falaram assim, não é possível. O que tá Mas o que eu te acontecendo? falei é o seguinte, o São Paulo entra no G4. Aí você quer falar que tá uma droga. Eu falei que foi uma droga. Você falou, não vai brigar por nada, vai pela Libertadores. Com esse jeito, com essa bola, não vai não. Ah, para de ser chato. Como não? O São Paulo tá disputando no topo da tabela desde o começo do campeonato. Sei. Ah, mas não é Pode me topo, dizer que não é um futebol O São maravilhoso, Paulo é, topo, como eu falei é o pra que você. tá Como eu bem, falei, O São Paulo não sai do G6, Quarto, quinto, G4. sexto. como eu falei, então, eu falei desde o começo, São Paulo é de quinto a 12º. Se jogar bem é quinto, se for jogar mal é Sim, aí 12º. você quer me dizer que não vai brigar por nada? Vai. Se ele tá ali, quinto, quarto, Com essa sexto, bola. ele briga pra com essa- Libertadores. Um time que toma sufoco do Corinthians com 2 a menos. Você pode acreditar no time desse? Você vai elogiar, você tem coragem de elogiar. Gente, eu tô falando do Corinthians. O time do Corinthians é muito ruim. O time do Corinthians é ruim com 2 a menos de o Depay, que é gordo. É o quê? Gordo. Cara, você tá com a metralhadora hoje. Eu não tô, não. Por quê? Gordo, O Depay não tá Depay? gordo? Não tá gordo? Ah, não sei, eu não Lógico vi que sem tá camisa, gordo, eu não pô. posso falar. Lógico que tá gordo. O Depay, o Nilson começou a chamar de Memphis Rodrigues. Ele tá gordo, tá fora de forma. Então, se ele tá em forma... Por que Memphis Rodrigues? Por causa do Rames Rodrigues? Aí não. Se ele tá... Ó, falar com você. Se o Depay tá... Se o Depay tá 5 quilos acima do peso... Gente. Se o Depay tá 5 quilos acima do peso, só 5. Ele joga em qualquer time do Brasil com o pé nas costas. Se ele tá fora de forma, ele joga em qualquer time do Brasil com o pé nas costas. Só que ele tá muito fora de forma. Ele tá, sabe, quase como se estivesse recomeçando mesmo. Aliás, ele vinha de um tempo parado, tudo. Mas ele tá com o jogador voltando, tá muito distante, muito distante. Agora, se ele tiver em forma, ele vai jogar em qualquer um, é óbvio, não vai estar no jogador. Mas isso que tá aí até agora, ele não consegue, não é que ele não queira. Ele entra e até faz alguma coisa, ele tem habilidade, ele bate bem na bola. Mas não dá. Mas já tem. Ó, então o Piperno, campeonato já acabou. eu É. até considero, né, que ele diga, não jogou bem, não pode levar sufoco do Corinthians. Mas quando você fala não vai brigar por nada, Com essa bola de hoje? vai brigar pela Vai brigar- Libertadores. Não vai. Não vai. Brigar ele Com vai, essa ele bola... pode ficar fora. Bom. Não, ficar fora... Ué, brigar até... Não, briga- Até o Atlético Goianiense tá Claro. brigando, quer brigar, pô. Você- Brigar, briga, pô. Agora... Claro que o Atlético Goianiense não tá brigando. O Atlético Goianiense tá ali Tá brigando na pra não lanterna cair. Tá do brigando, campeonato. todo mundo briga. Agora, Quero isso- ver ter real condição mesmo de ganhar. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais.